Primeira coisa que eu queria comentar, gente, é como é impressionante como você visitando uma obra de arquitetura ou estudando, tem tanta coisa para comentar. Então a gente foi visitar nesse sábado a Casa de Vidro da arquiteta Lina Bobardi. Depois podemos falar mais sobre ela num outro momento. E tem tanta coisa que eu queria comentar, tantos assuntos que surgem. E o primeiro deles que eu queria falar hoje é sobre o fato de ser uma casa de vidro. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse nome, esse título de Casa de Vidro. Quando vocês ouvem esse título, vem uma ideia assim de uma casa inteirinha de vidro, o chão é de vidro, a porta é de vidro, a maçaneta é de vidro. Para mim viria. Para mim viria. É a ideia que eu tenho de uma casa de gelo, por exemplo. Se não vier, tudo bem. Mas só para a gente pensar, por que talvez... o que significa chamar uma casa de vidro hoje e quando essa casa foi feita, que foi quando? 1950, nada menos que 75 anos atrás. Muita coisa já, né? Já é uma senhorinha essa casinha. Então, para hoje, se eu falasse, vou fazer a casa de vidro, talvez eu precisasse... a arquiteta Júlia vai projetar a casa de vidro. Talvez eu precisasse exagerar ainda mais, né, na quantidade, nos itens que são feitos de vidro. Por quê? Porque casas que têm uma grande fachada em vidro já são normais, né? A gente já está acostumado, inclusive é um grande padrão dos condomínios fechados Brasil afora, né? Isso também é um outro tópico muito legal para a gente discutir, tá? Então, para hoje eu precisaria de mais exagero. Mas para 1950, que é quando foi feita essa casa, o fato da gente ter uma fachada principal e duas laterais, a gente tem um U inteirinho em vidro, né? Já foi uma novidade, né? Uma coisa muito diferente em termos de construções de casas, principalmente, né? Mas construções em geral. Então você pode me perguntar assim, Júlia, então é uma casa normal? Hoje em dia, na época foi legal, foi diferente, mas agora ela já é igual às casas que eu conheço, que tem uma fachadona de vidro? Não. Olha que interessante, né? Por um lado, ela já é antiga, por outro lado, ela ainda explora, né, o vidro de uma maneira muito mais forte do que a maior parte das casas que você vai conhecer aí na sua vida. Então, não só estou falando que vale a visita, mas estou dizendo o quanto é interessante pensar que às vezes existe um aspecto, né, arquitetônico que é explorado, que é aprofundado por um grande arquiteto, uma grande arquiteta, e depois ele é naturalizado, ele é levado pro cotidiano, né? Que é o que a gente está falando, esse fato de ter uma grande fachada de vidro, né? Nesse caso. Então ele é levado para o cotidiano, mas então ele se torna por um lado normal, mas por outro lado ele não é explorado com toda a profundidade do que na primeiro momento, né? Então torna-se um normal, não vou dizer sem graça, né? Não é o caso de falar sobre graça, mas muita coisa se perde no caminho quando a gente vai naturalizando, repetindo, sem entender exatamente o que se está fazendo ali, tá? E você pode até perguntar, mas por que é mais forte, Júlia? Vou dar um primeiro aspecto, né? É o fato de a gente ter esse formato em U. É muito diferente você se sentir em um ambiente que tem uma certa característica quando você está
circundado por 3 paredes, né? Não são paredes, são vidros, não são paredes de tijolo, como a gente está imaginando, mas entende? 3 faces, na frente, na lateral, na outra lateral. A gente se sente muito mais imerso nesse ambiente do que você ter só uma face, no caso com vidro, ou uma quina, né? Tem muitos condomínios aí, essas casas de condomínio que às vezes colocam uma quina de vidro. Então, só o fato da gente ter 3 paredes de vidro já é uma outra experiência de você estar num espaço todo envidraçado, né? Fora a questão do que está do lado de fora para ser visto, né? No momento ali a gente tem uma mata, que também é um outro aspecto que muito legal que eu quero comentar com vocês num outro momento. Então, essa é uma discussão muito forte sobre o vidro, né? O vidro, se você colocou vidro, é para você ver o outro lado, concorda? Não é só pela qualidade mais brilhante, reflexiva, que o vidro tem. E já é uma qualidade bem legal, né? Mas se você pôs um vidro, é porque você quer ver o outro lado. Então, nessa casa, essa ideia, ela é muito bem explorada, né? Tem coisas muito bonitas para se ver do outro lado. O que, em muitos casos, né, na aplicação atual, nessa repetição de um mesmo padrão, sem saber exatamente, sem refletir com profundidade por que eu estou colocando, por isso que às vezes, ou em muitos casos, acaba se colocando uma cortina por trás, né, dessa grande fachada de vidro, porque nem tem muita coisa interessante para ver do outro lado, e também tem a questão da privacidade, né, que nessa casa também está resolvido, porque nós não temos vizinhos, nós estamos circundados nesse momento atual de uma mata, né? Então tá tudo resolvido em termos do uso do vidro, tá?